Boa noite, meus queridos irmãos. Prazer estar conversando com vocês no dia de hoje. Gostaria de ler um texto de Romanos, capítulo número 5, a partir do verso 12. Ele vai até o versículo 21, mas não vou ler todo o texto, apenas vou meditar junto com os irmãos sobre alguns versículos importantes para esses dias em que nós estamos vivendo. São tempos difíceis, complicados, nunca enfrentamos coisa desse tipo, igrejas fechando por conta disso, inclusive, mas a igreja está por aí, espalhada pela terra, espalhada pelo Brasil, espalhada em Mato Grosso, espalhada por Cuiabá, e ela está espalhada por várias casas, várias famílias, cultuando a Deus. O templo está fechado, mas a igreja está presente, viva, orando por esse momento tão estranho que nós enfrentamos. Então eu gostaria de, nesta noite, ou nesse dia, dizer para vocês, meus irmãos que nos assistem, que a gente pode ver nesses dias momentos positivos, momentos para evangelizar, para pregar, para anunciar aquele que morreu por nós, aquele que entregou a vida dele em nosso lugar. Eu gostaria de ver no texto que Paulo escreveu, no texto já citado, capítulo 5 de Romanos, a partir do verso número 12, algumas verdades interessantes que podemos trazer para os nossos dias atuais, para esse momento específico que nós enfrentamos. E eu gostaria de começar pelo versículo número 12, quando Paulo fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passa a todos os homens, porque todos pecaram. Eu gostaria de apresentar no versículo número 12, aproveitando este momento, quatro verdades interessantes. Primeira coisa é que existe um vírus que está sobre nós, está em nós, e faz milhares de anos que ele está percorrendo as vidas, e desde o ventre materno esse vírus está nos acompanhando, e esse vírus é chamado pecado. O verso número 12 fala que o pecado entrou no mundo através de um homem só, através de Adão. Assim como esse coronavírus começou a se propagar através de alguma pessoa, através de alguém lá na China, o pecado começou a se propagar a toda a raça, fala o texto, a partir do Jardim do Éden, quando Adão pecou. Adão pecou contra Deus, desobedecendo a Deus, diante do mandamento que Deus deu para ele para não comer de um certo fruto que havia no jardim. E Adão comeu, não foi tentado, Eva foi tentada, ele não, ele comeu desse fruto. E aí, esse vírus chamado pecado, meus queridos, chegou até nós. E até que Cristo volte, ele continuará ainda contaminando todas as pessoas que estão nascendo. Todas essas. A única pessoa que não foi contaminada por esse vírus foi a pessoa de Jesus Cristo. Todos foram contaminados, segundo fala o texto de Paulo, aqui no verso 12, todos foram contaminados. A Bíblia é clara em mostrar que a única pessoa que não foi contaminada pelo pecado foi Jesus Cristo. Mas todas as outras foram contaminadas, e a consequência desse vírus, chamado pecado, é a morte. Fala aí no versículo 12, a morte. Não somente a morte física, mas também a morte espiritual. A morte física, todos nós enfrentaremos um dia. Sejam incrédulos, sejam crentes, enfrentaremos o pecado. Mas há uma morte espiritual, a morte eterna, que somente os incrédulos haverão de enfrentar um dia, por conta desse vírus chamado pecado. Mas Deus é misericordioso, Deus é muito bom. No versículo número 15, o Senhor fala assim: todavia, não é assim um dom gratuito. No verso 15, há uma mudança drástica na exposição de Paulo com relação ao versículo número 12. No 15 a gente vê uma esperança. No 15 a gente vê a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus por todos aqueles que foram contaminados por esse vírus chamado pecado. E a gente observa aqui algumas verdades interessantes também. Primeiro,
que Deus proporcionou uma vacina para nós. Ele diz, no verso número 15, todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A vacina para isso, segundo a gente vê aqui no texto, é a graça de Deus. É a graça que é um dom dado por Deus através de Deus, seu Filho. E a origem dessa vacina, ou a vacina, se chama Jesus Cristo. Deus nos concedeu a oportunidade, meus queridos, de obter libertação do pecado. De o pecado perder sobre nós a sua força e o seu poder através de uma vacina chamada Jesus Cristo. Através do sacrifício dele na cruz do Calvário, ele nos proporciona essa ansiedade que há no coração do homem, preenche esse vazio que há no coração do homem, pois nós andamos em pecado e o pecado destrói a vida do homem. Quantas pessoas foram vacinadas ou são vacinadas por esse antídoto que Deus nos ofereceu em Jesus Cristo? O texto fala que são muitos, fala o versículo número 15. Ele não fala todos, ele fala muitos. E desde o capítulo 3 de Gênesis, verso 15, que a gente encontra essa verdade presente, quando o Senhor fala que nasceria alguém que ia esmagar a cabeça da serpente. E a gente viu isso aí. Meus amados, ao longo de toda a história da raça humana, nós vivemos Deus agindo a favor do homem para salvar o homem dos seus pecados. E não é somente isso a partir do Novo Testamento, quando Jesus está presente, mas ele está presente na criação. Gênesis capítulo 1, verso 1, meus queridos, está lá Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criando todas as coisas. Quando se é criado o homem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Todas as coisas foram criadas para ele e por ele, com ele, Jesus Cristo. E muitos, meus queridos, foram tocados pelo Espírito de Deus para aceitar a verdade que Jesus, com seu sacrifício, pode perdoar e libertar o homem da prisão do pecado. Esse grande vírus que ataca toda a humanidade. Então muitos, não todos, infelizmente poderia ser todos, mas há uma multidão de pessoas que não querem saber do Evangelho, que não querem saber de Jesus, querem andar distante de Deus, não querem compromisso com Deus. O Senhor não pode salvar tais pessoas, mas Ele salva aqueles que Ele quer. Por isso muitos são vacinados pelo sangue do Cordeiro de Deus e são salvos do poder desse vírus. E a consequência disso, meus queridos, em Adão, por onde entrou o pecado no mundo, a consequência é a morte eterna. Mas em Jesus Cristo, que é a vacina de Deus para libertar o homem do pecado, meus queridos, a consequência é a vida eterna. Fala nos versículos 17 e 18 e também no 21. Vida eterna. Nós morreremos, esta morte física, nós passaremos por ela um dia, mas após esta morte, aqueles que foram vacinados, aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus, irão para o céu. Viverão lá com o Senhor eternamente. Não é isso que você quer? Não é isso que você gostaria de ter na sua vida? Então eu vou dizer para você uma coisa só. É só em Jesus, não há outro. É a oportunidade, meu irmão que está ouvindo, de ensinar as pessoas que ainda estão distantes de Deus sobre essa verdade. Usando esse momento que nós vivemos para apresentar essa verdade de que não há outra pessoa, não há outra vacina que o homem possa criar para salvar o homem dos seus pecados. Esse grande vírus que atingiu toda a raça humana e todas as coisas que Deus criou, não há nenhuma vacina que o homem possa criar. Deus é que, motivado pelo amor dele, segundo João 3,16, enviou o seu filho para morrer em nosso lugar, para ser a vacina que nos livra do poder do pecado. O pior vírus que já existiu no mundo, existirá até que o Senhor volte. Então, diga isso para as pessoas, diga para elas, diga para aquelas que não têm Jesus no coração e que precisam do Evangelho. No nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.